Vem cá, deixa eu entender, rótulos à parte, quem é o Tico politicamente? Eu tenho os rótulos que eu ouço. Sim. Você deve ter os meus, a meu respeito. Você é de esquerda? Você odeia o Bolsonaro? Sim. Você vai votar no... Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Ciro Gomes. Você conhece o Lula? Sim. Você gosta do Lula? Explica aí, vamos lá, para tirar os rótulos. Vamos lá. Quem é você politicamente, afinal? Você é petista, você é bolsonarista, você odeia o Lula, você odeia... Qual é a tua? Não, eu sou uma pessoa que eu fiz Ciências Sociais na UFRJ, não completei o curso, mas eu estudo até hoje. Eu gosto de política. Eu acho que política é uma coisa importantíssima na vida de todos nós, é o que determina do momento que a gente sai de casa até o momento que a gente chega no trabalho ou que a gente não consegue um trabalho. Então, a política, ela é necessária. Gente, isso aqui é foda, né? Não, primeiro, quem é você politicamente? Como vocês responderiam essa pergunta? Eu tenho uma resposta que não precisa de 3 palavras. Eu não preciso de rodeio nenhum, sabe? É 4 palavras só, né? Comunista. 4 palavras. E assim, eu fiz Ciências Sociais na UFRJ. Quem é você politicamente? Eu fiz Ciências Sociais na UFRJ. Não terminei estudo até hoje. Não parece, sinceramente. Não pode ser criminalizado a ponto das pessoas acharem que política é uma porcaria, que não serve para nada, etc., porque isso vai fazer com que a gente não consiga esse diálogo que a gente precisa retomar no Brasil. Então, eu acho que dentro do campo do espectro democrático existe a direita, que está dividida ali também em vários parâmetros, direita liberal, conservadora, etc., mais centro-direita. Existem as pessoas que estão à esquerda, mais à esquerda. A esquerda também é liberal, também tem a parte conservadora da esquerda, etc. E tem os marxistas, tem os anarquistas, tem uma série de conteúdos e de conceitos que as pessoas, na grande maioria das vezes, estão discutindo sem saber absolutamente nada. O que caralho é esquerda conservadora? Que é esquerda... Gente, alguém me explica o que é esquerda conservadora? Titoísta, só se for também. O Lenin embalsamado, esse tá conservado, né? Esquerda conservada é a múmia do Lenin. E muitas pessoas que moldaram mais ou menos assim o meu ponto de vista, porque nesse ambiente onde eu tinha um amigo que era preto, ele estudava na mesma escola que eu, então eu via a diferença de tratamento que era dado para nós dois. Quando a gente saía junto, eu via a diferença de tratamento que era dado entre nós nos lugares, né, que a gente saía, ia no shopping, entrava numa loja e a gente sentia que existia, eu sentia que existia essa diferença de tratamento. E ali eu conheci várias pessoas que depois se tornaram grandes nomes, inclusive. O irmão dele, mais velho, do Wagner, que é esse meu grande amigo, que aliás é policial, né? Trabalha no sistema penitenciário lá no Espírito Santo. Então, quer dizer, foi o cara que me ensinou a tocar violão e que foi pro outro lado da vida. Mas é uma pessoa com quem eu tenho relação até hoje. Ele é instrutor de tiro hoje em dia, quer dizer, trabalha dando aula de instrução de tiro. Quer dizer, são mundos diferentes, mas com a mentalidade ainda que foi formada lá naquela infância quando o irmão dele era amigo do Gabriel Pensador, do MV Bill, do Mr. K. Tem uma coisa aqui que ele falou que vale a pena a gente salientar também, né? Ele disse que ele tinha uma visão racista e que depois que ele teve aquele episódio, ele começou a desconstruir essa visão. Isso aqui não é trivial, sabe? Gente, o melhor remédio contra o racismo e o preconceito é o contato. E isso que ele tá falando não é mentira, sabe? A política de cotas, por exemplo, não é só pra fazer uma reparação histórica. Muito, muito pequena, inclusive, perto do crime histórico que foi cometido. Não é só para dar acesso a pessoas negras ao ensino superior. O contato, a diversidade no ensino é o melhor remédio contra o racismo. Porque uma vez que você consegue... O racismo ele não tem respaldo material. Ele não é lógico. O racismo ele não segue raciocínio. Ele segue preconcepções. Então, a partir do momento que você entra em contato com aquela pessoa que você discriminava e percebe que ela é isso, uma pessoa, isso aqui tem um poder transformador imenso. Mesma coisa com homossexuais. Ou qualquer outra orientação sexual que não seja hétero. Qualquer uma. Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? E essa anedota que ele tá contando é isso. O contato fez com que ele desconstruísse o racismo. Porque aí você vê que as pessoas são só pessoas. Imigrantes. Pessoas de outros estados do Brasil mesmo. Migrantes. Estrangeiros. Isso tudo é importante. Esse tipo de política afirmativa tem esse poder transformador de verdade. Claro que a gente nunca acha que uma política de cotas vai destruir o racismo no Brasil, porque o racismo é estrutural no Brasil. Mas a questão é, a gente precisa fazer uma política agora, não é depois. Então, acho que é por isso que eu nunca entendi alguém ser racista, porque eu cresci num bairro com grande variedade. Eu também. Eu cresci numa cidade com uma variedade imensa de pessoas. Imensa. E eu estudei em uma escola que tinha uma variedade imensa de pessoas. Então, desde cedo, eu tive um contato gigantesco com o diferente. Por isso que eu sempre valorizo também
que a escola é sobretudo uma experiência social. Por isso que eu acredito que o homeschooling é uma medida tão detrimental para a formação psíquica de qualquer criança. A razão do Sul ser mais racista tem uma série de fatores históricos, né? Que acho que não vale a pena eu entrar agora, porque eu com certeza vou esquecer coisa e não vou fazer justiça à história. A gente tem essa impressão. Mas por que eu trouxe isso aqui do Tico Santa Cruz? Não foi à toa. Eu queria ver uma pessoa que se autodenomina de esquerda, mas que claramente tá um pouco confusa a respeito do que isso significa. Então eu queria pegar o que ele fala pra gente ver como a esquerda liberal, social-democrata, se posiciona e argumenta. Esse que eu quero ver, porque depois o pau vai torar aí. Como a esquerda social-democrata se porta perante o conflito. Eu queria ver isso, eu queria analisar isso. Eu queria trazer alguma coisa pra vocês, não era só zoar o cara. O pau vai torar, vai torar. Sim, e Smithers, um dos papéis dos comunistas é pegar essas pessoas e elevar a consciência delas. A gente não pode pegar esse tipo de pessoa e falar, foda-se, não quero falar com você, sai daqui. A gente tem que se aproximar das pessoas e começar a questionar e elevar a consciência. Isso é o nosso papel. Se a gente ficar só falando pra nós mesmos, a gente não chega em lugar nenhum. Então, o meu objetivo aqui era, claro, dá pra tirar um sarro porque é o Rica Perrone, né? E o Tico é uma figura meio bizarra, assim, mas eu queria ver como uma pessoa que se autodenomina de esquerda, mas que claramente tá na metade do caminho, se porta perante o conflito. Esse era o meu objetivo aqui nesse react. E de uma série de outros, da FURI, de várias figuras que formaram a minha convivência, que era dentro de um condomínio. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, gente, já volto, porque a gente volta pra ver o Tico Santa Cruz falando sobre o que ele acha que é esquerda. Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? De classe média alta, me tiraram desse condomínio porque eu comecei a andar com eles e comecei a conhecer o mundo real, a favela, a comunidade, a pobreza, a miséria, a desigualdade, uma série de questões que nesse meio tempo foram formando o meu caráter de olhar para as coisas e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada. O Brasil, as desigualdades são muito gritantes, né? Então, se eu moro num condomínio de classe média alta e tenho todas as minhas, as coisas que estão sendo oferecidas para mim, escola, carro, mesmo com todas as dificuldades, eu via milhares de pessoas ali que efetivamente não tinham nada. E ali dentro dessa formação, eu comecei a perceber que a minha posição estava mais à esquerda por conta da minha preocupação com as questões sociais, com a questão das desigualdades, com as questões relacionadas, obviamente, a todo esse mote de coisas. Eu me coloco à esquerda mais até depois que eu passei a estudar um pouco mais os conceitos, porque eu tenho aqui tatuada anarquia aqui no meu cotovelo. Ou seja, eu fui de uma geração... Nossa, que... Ai, eu tô tentando não fazer juízo. Ai, uma série de coisas aqui. Primeiro, nós conseguimos ver aí qual é a concepção do Tico a respeito do que é esquerda e direita. Que ele falou, eu sou mais à esquerda porque eu tenho mais preocupação com as questões sociais. Vocês concordam com essa definição, gente? Quem tá na esquerda se preocupa mais com as questões sociais e quem tá à direita se preocupa menos com as questões sociais? É muito ruim, né? Essa definição. Ela é muito, muito, muito ruim. Porque uma pessoa de direita, um Mamãe Falei, um Kim Kataguiri, que chega falando sobre pobreza, sobre uma preocupação com pobreza, ele deixa de ser de direita? A questão não é essa, né? Tito Santa Cruz é foda. Então, direita e esquerda, gente, é uma coisa que a gente primeiro observa e depois aprende o que é, né? Porque, assim, a maior parte das coisas da realidade a gente aprende através de observação. Você aprende a falar com seus pais, não com seus pais explicando o sentido das palavras, mas olhando a realidade e fazendo conexões na sua mente. A gente acaba chegando a conclusões acerca de esquerda e direita, não porque ninguém sentou e explicou pra gente o que é esquerda e direita, mas porque a gente observou a realidade, observou pessoas que se colocam à esquerda e pessoas que se colocam à direita e o que eles defendem. Isso é a maneira como a gente apreende a realidade na maior parte das vezes. A gente não precisa de um dicionário pra entender o sentido das coisas. Só que a questão é, esquerda e direita, por que a gente salienta, por que eu, particularmente, né, luto muito por uma definição mais precisa de esquerda e direita? Porque esquerda e direita é uma definição que está em disputa. Então, você não vai ver a disputa a respeito do que significa uma maçã. O que é uma maçã não é um conceito em disputa. Então, você não precisa de uma definição abstrata do que é para as pessoas chegarem nessa conclusão. Essa definição não está sendo disputada. A definição de esquerda e direita está sendo disputada.
ela é disputada porque ela tem reflexos reais. Ela é usada para fins políticos. As definições no espectro político. Então, por isso que a gente defende, frequentemente, uma definição científica, uma definição objetiva e não subjetiva do que é esquerda e direita, para não gerar confusão na classe trabalhadora. Para a classe perceber que ela está de um lado do espectro, que é inimiga do outro espectro. Do outro lado, desculpa. Novamente, lembra que eu estava falando a respeito de tomada de consciência? Uma definição objetiva do que é esquerda e direita facilita a tomada de consciência. E o marxismo tem uma definição objetiva do que é esquerda e direita. O marxismo ele tem uma, e é objetiva. Por isso que a gente disputa muito essa ideia de que não, nos Estados Unidos, o Obama é de esquerda. Não é. Porque, novamente, a definição não é subjetiva e ela não é relativa. Direita e esquerda tem a ver com capitalismo. E não só com capitalismo, sendo mais preciso, tem a ver com propriedade privada. Porque mesmo em um sistema não capitalista, existe direita e esquerda. Mesmo fora do capitalismo continua existindo direita e esquerda. Tem como ser de esquerda sem ser marxista? Claro que sim. Claro que sim. A questão é que a definição ela não é subjetiva, ela é objetiva. Sim, você relativizar o espectro político sempre vai empurrar ele para a direita. Sempre. Sempre. Sempre, tá? E isso é muito detrimental para o nosso movimento, porque transforma figuras reacionárias em esquerda. Coloca figuras reacionárias como se estivessem do lado da classe trabalhadora. Não estão. A gente não pode perder o nosso objetivo de vista. Por isso que a gente defende essa definição objetiva de esquerda e direita. É a exclamação kryptonita do Superman. Pois é, a direita, quem está à direita no sistema não capitalista são os revisionistas. São os que defendiam o socialismo de mercado, a retomada do socialismo de mercado, a retomada das relações de mercado, a retomada da propriedade privada. Isso tudo era a direita do partido bolchevique, por exemplo. O Bukharin, por exemplo, ele estava à direita. O Bukharin era um dos caras mais à direita do partido. Mas, enfim, eu esqueci onde eu tava. Ah, a respeito do que ele fala. Olha o que ele fala, gente, isso aqui é importante. Um pouco mais os conceitos, porque eu tenho aqui tatuada anarquia aqui no meu cotovelo. Tem algum anarquista no chat? Porque tem uma maneira de ver que ele não sabe do que ele tá falando. Ex-anarquista serve. Gente, anarquia não é anarquismo. Anarquia e anarquismo são coisas diferentes. Ele tão não sabe do que ele tá falando, ele tão não sabe o que significa isso no cotovelo dele, que ele usa a palavra errada. Anarquia é um conceito grego. É um conceito que vem da Grécia Antiga. Anarquismo é a corrente teórico-metodológica que a gente conhece como representante esse A aí. Anarquia não significa anarquismo. O A é de anarquismo, não de anarquia, exatamente. Então, pra você ver como ele não faz a menor ideia do que ele tá falando. Faz a menor ideia. E é muito cringe que anarquismo tenha virado esse símbolo de rebeldia gratuita, sabe? É uma merda. Se eu fosse anarquista, eu ia ficar puto com esse tipo de coisa. O cara tatu não sabe o que é. Nunca fez questão de saber também. Ele nunca foi cobrado, diga-se de passagem. Se eu fosse anarquista, eu ia ficar muito puto com essas coisas. Então, na verdade, essa ponderação de conceitos, a gente tem que verificar de que forma e qual o contexto que está sendo colocado para que a gente possa fazer uma avaliação. Esse comunismo que se vende, que se joga em cima das pessoas, é um espantalho, porque a gente sabe muito bem que o Brasil nunca esteve nem próximo do comunismo. O governo do PT nunca foi nem socialista foi. Mas é que aí eu acho que tem a associação que se faça para a imagem de fora, que é assim, o governo do PT pode ser que nunca tenha sugerido um socialismo, mas é extremamente parça de quem faz isso por aí, né? Não, eu acho que até por aí, quando você for avaliar... Irmão, alguém explica o que é socialismo? E ninguém falou isso ainda, né? O que é comunismo, o que é socialismo, ninguém falou. Já falaram que a China é o mais capitalista de todos. Mas o que é socialismo, o que é bom, nada, né? O que isso significa? Porque eles estão se baseando bastante num conceito para não explicar ele, né? Avaliar a Venezuela, ou for avaliar Cuba, ou vai avaliar outros cenários que você vai avaliar. O cara meteu Venezuela! O sistema como ele é... Venezuela! Venezuela! Irmão! Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. 6 km, jogador! Não tem esquerda! Tô falando da forma como a gente aprende na faculdade. Uhum. A forma como você entende o que é Marx, enfim, quais são os conceitos e tal. A forma como você aprende na faculdade. Gente, Ciências sociais. Ele não é formado, ele só fez. Gente, quem aprendeu o que é comunismo na faculdade? Eu fiz história, eu não aprendi que era comunismo na faculdade.
Você não aprende essas coisas na faculdade. Gente, se você acha que você vai fazer história e aprender marxismo, você tá errado, tá? Você não vai aprender. Eu aprendi tudo de marxismo lendo sozinho, entrando em contato com outros militantes. Fazendo, talvez sociais, mas história, você não vai aprender porra nenhuma, tá? Você aprende anticomunismo, isso sim. O comunismo, efetivamente, da forma como ele é escrito, nunca foi implementado em lugar nenhum, nem na União Soviética, na China não foi. O que a gente vê, essas ditaduras que são colocadas aí, por exemplo, a Cuba é uma ditadura? É uma ditadura. A China é uma ditadura? É uma ditadura. Falta de liberdade impõe ditaduras, seja de direita ou de esquerda, né? Agora, o sistema que é colocado... Cuba é uma ditadura. Cuba é uma ditadura. É uma ditadura do proletariado. Inclusive, gosto muito. Inclusive, quero. Inclusive, adoraria. Inclusive MV2. China a gente tem que debater, né? Mas a Cuba é uma ditadura do proletariado de fato. As coisas mudaram. As pessoas não podem usar os mesmos conceitos para esse tipo de conversa. E quando você vai falar com uma pessoa que te chama de socialista ou de comunista, basicamente ela não tem ideia nenhuma do que seja socialismo ou comunismo. Então fica num patamar muito mais de ofensa, né? Porque o próprio Partido Comunista Brasileiro, hoje, né, ele não prega comunismo no Brasil. A tua ideia de esquerda é muito mais um posicionamento, então, social do que... Prega comunismo de ofensa, né? Porque o próprio Partido Comunista Brasileiro, hoje, né, ele... Ó, o Tico Santa Cruz, ele não sabe... Ele falou Partido Comunista do Brasil e Partido Comunista Brasileiro, e ele não diferenciou um dos outros. O Partido Comunista Brasileiro, usando o vocabulário dele, prega comunismo no Brasil, tá, Tico? O Partido Comunista Brasileiro tem um projeto revolucionário para alcançarmos o comunismo no Brasil. Tá bom? Só porque você não sabe, não significa que eles não defendem. Você pode estar confundindo com o PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil é um partido pelego, revisionista e etapista. Não gosto, não defendo, adoraria que eles tirassem esse C do nome a qualquer momento. Mas o PCB, Partido Comunista Brasileiro, defende sim um projeto revolucionário para esse país, tá? Então, eu acho muito irônico você falando, quem fala sobre isso não entende do que tá falando, sendo que você foi a demonstração viva de não entender absolutamente nada do que você tá falando. Ele não prega comunismo no Brasil. A tua ideia de esquerda é muito mais um posicionamento, então, social do que qualquer outra coisa, né? Do que necessariamente uma política econômica, talvez? A política econômica vai passar pelo posicionamento. Porque quando a gente fala, por exemplo, das desigualdades do Brasil, se a gente não atuar dentro da área da política econômica, a gente não vai conseguir acessar, obviamente, a diminuição dessas estruturas muito grandes, né? De 1% da população que tem o dinheiro de 99% ou o poder financeiro de 99%. Quando as pessoas falam de capitalismo, elas também não sabem o que estão falando. Mas você, por exemplo, está nesse 1%. Não, eu não estou nesse 1%, aí que tá. Eu não estou nesse 1%. Tá bom, tá nos outros 5%. Você, por exemplo, tá nesse 1%. Olha o desconhecimento da realidade do cara. A galera não faz a menor ideia do que é 1 bilhão, velho. A galera não sabe o que é 1 bilhão. A galera não sabe a distância de uma pessoa rica de verdade. Porque tudo bem, ele pode estar nos 5%. Só que a distância entre os 5% e 1% é um abismo. É um abismo. A distância entre a classe média e a classe dominante é, assim, ela é gigante, ela só aumenta. Esse é o problema, gente. E é por isso que a gente fala que é o pobre premium, sabe? O 5% é o pobre premium. Porque ele nem de perto é rico. Só porque ele tá num extrato muito exclusivo da sociedade, ele não significa que ele chegue perto do 1%. 1 bilhão é meu pau em sua mão, exatamente. O que é 1 bilhão, gente? Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra, que polarização, rapaz? Não, a gente está numa área realmente privilegiada. Nós estamos, todos nós aqui estamos. Então, a gente estaria disposto, sendo sincero, a gente estaria disposto a abrir mão? Porque todo mundo fala isso, Você não precisa abrir mão. Olha, isso, cara, o Rica Perrone é o clássico pobre premium, velho. O cara acha que quando nós comunistas falamos em expropriar a propriedade privada, ele acha que é o Celta dele. Ele acha que é o bonezinho dele, velho. Você não tem que abrir mão de nada, irmão. Ninguém vai expropriar a sua cafeteira. Puta merda, o cara tem medo do espectro do comunismo, velho. O cara tem medo de tomar água de noite na cozinha e achar esse emote aí que eu tenho. Vou roubar seu Opala, você é louco, velho. Eu não conheço nenhuma pessoa que abriria a mão de todos os benefícios que ele tem mas não é para que todo mundo tivesse... Eu também não. Por isso que a gente vai tomar o poder da burguesia à força. Só que a questão é, a burguesia que a gente tá falando não é você. A burguesia que a gente tá falando é uma quantidade minúscula de pessoas. Uma condição menor, porque não dá pra todo mundo estar no talo. Não, mas não é, mas essa aí que tá. O grande problema que nós temos no Brasil é exatamente esse, é a consciência de classe. Isso eu falei no Flow e vou repetir aqui. A consciência de classe faz com que nós pensemos que nós estamos num lugar da pirâmide que nós não estamos. Nós somos trabalhadores, Rica. Você é trabalhador, eu sou trabalhador, todo mundo que tá aqui dentro é trabalhador e provavelmente 99% do público que tá assistindo isso aqui é trabalhador. Claro. Só que as pessoas não se enxergam como trabalhadores. Quando a gente entra para um nível de classe média ou classe média alta, o cara mora num condomínio de luxo da Barra da Tijuca, tem um carro financiado, uma Land Rover,
Rover ou um carro bom, ele acha que ele está sendo, que é dele que nós estamos falando, e não é dele que nós estamos falando. Nós estamos falando de latifundiários, nós estamos falando de banqueiros, nós estamos falando de pessoas que detêm o capital. Nós não detemos o capital, nós detemos a nossa mão de obra, o trabalho, o esforço do nosso trabalho, né? Alguns como empresários, outros como micro, um pouco mais empreendendo no nível maior, mas a pirâmide é aqui em cima, ela está no topo. Essa galera que não mexe, que não se mexe, que não se toca, que é intocável. Falando de uma outra, então, de uma outra esfera. Eu estou falando de uma coisa que é o seguinte, Caralho! Essa foi foda, hein, mano? Nunca critiquei, mano. Nunca. Essa foi foda. A lista morrendo de rir aqui do lado. Porque me pegou, essa me pegou. Cara, essa me deu, assim, ó. Essa me deu uma rasteira, hein, mano. Tô de olho, hein, Chico? Tô de olho nessa capoeira aí, mano. Passar um laser nesse A aí, colocar colocar uma foice aí de um lado, um martelo do outro, né? Aprender o que é anarquismo e anarquia, talvez, já é um começo, né? Nem M. Night Shyamalan faria um plot twist desse, velho. primeiro a gente tem que se entender como cidadão em que lugar da pirâmide que a gente está. Porque é muito mais, nós estamos muito mais perto dos trabalhadores pobres do que do milionário. Ah, sim, o milionário Entende? no Brasil então, é muita coisa. Eles são 1%, não nós. Eles são puta que pariu. Entende? Então o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a pandemia foi uma... né, dos lucros desses caras. Exatamente. E a pandemia deixou isso muito claro. Por que a pandemia fez com o brasileiro? Colocou a gente numa posição seguinte, quem é rico? Rico, meu irmão, é quem pode ficar 5 anos sem trabalhar. Você consegue ficar 5 anos sem trabalhar? Não consegui nem ficar nenhum, cara. Eu também não. Então nós não somos ricos, nós somos classe média. Você que é Se músico, eu não trabalhar... Gente, vocês são classe assim média. Né? Isso é um parâmetro... Cara, foda. Esse parâmetro que ele tá dando é muito bom pra tomada de consciência de classe. Quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar, sem se fuder? Eu não consigo ficar um mês. Se eu ficar uma semana, eu me fodo, porque eu ganho por trabalho. Se eu não trabalhar uma semana, eu não pago minha conta. Quando eu falto... Aqui, eu faltei ontem porque eu tava doente. Eu faltei ontem, eu não ganhei. Se eu falto um dia, eu não ganho. Uber é assim. Uber não trabalha, se fudeu, sabe? Esse parâmetro é fantástico. Esse parâmetro é muito bom porque parece que você abre uma luz na cabeça da pessoa. Eu usei um verbo e um termo que não são relacionados, abrir a luz, né? Mas enfim, liberdade poética. A pandemia mostrou isso de verdade. Os burgueses podem ficar até morrer sem trabalhar, que eles continuam tendo o mesmo padrão de vida. Obviamente, uma parcela de músicos que ganham, sei lá, 1 milhão de cachê. Tipo, o Roberto Carlos tá com a vida feita, né? Agora, nós Mas a nós somos maioria tem que trabalhar, não tem? Então, por que essa distorção acontece na nossa cabeça? Porque eu tenho um celular? Porque eu tenho um carro? Porque eu tenho um apartamento legal? Peraí, eu tenho, mas eu tô no nível da pirâmide social que não é o 1%. E não é sobre isso que a política econômica fala. A política econômica no Brasil privilegia sempre esse 1%. E quando você vai votar ou quando eu vou votar, se a gente não tiver consciência de classe, a gente vai continuar votando em quem privilegia o 1%. E aí não muda nunca, porque o 1% é que domina o Brasil. Mas tem alguma opção que não privilegia esse 1%? Ué, quando a gente fala, por exemplo, e aí por isso que você me perguntou do Ciro, quando o Ciro traz uma proposta, por exemplo, que é uma proposta que não é nenhum bicho de 7 cabeças, isso aí está no mundo todo, em vários lugares, de tributação de grandes fortunas, de tributação de grandes heranças, etc. Eu não estou falando de você, não estou falando de mim, não estou falando do fulano que está aqui nos assistindo, de repente, num apartamento bom. A gente está falando de gente que tem helicóptero, avião, que não está nem discutindo na internet. Você está entendendo? E quando a gente fala sobre isso, as pessoas acham que estão falando delas. Então existe um complexo de pombo que eu falo, que é o seguinte, as pessoas são pombos achando que são pavões. Quando, na verdade, a gente não está falando dos pombos, a gente está falando daquela parte da população que comanda o país. Inclusive, para você conseguir chegar... Isso é que é foda. Gente, e aí a gente tava camarada Tico aqui zoando, mas tem uma das coisas que é importante a gente falar agora. Isso é o que nos diferencia desse tipo de gente que é social-democrata, digamos assim, né? Que é da esquerda democrática popular. Identificar o problema é fácil. O problema é o que vem depois. Qualquer um consegue identificar o problema. Porque, assim, sinceramente, o problema é bastante evidente. Claro que ele conseguiu elevar um pouco mais falando sobre consciência de classe. Tudo bem. Só que aí a solução que ele dá é uma solução justpositivista. Nós temos que taxar grandes fortunas. E o Ciro propõe isso. A questão não é essa. Isso chama-se idealismo. E nós, marxistas, somos materialistas. Nós analisamos o seguinte. Nós temos condições materiais de fazer isso? Não. Então, como nós atingimos essas questões materiais? A questão é essa. Está muito além de nós vamos fazer a classe tomar consciência de si e votar em um projeto que vai taxar grandes fortunas. Gente, isso nunca vai acontecer porque nós não temos materialidade que permite isso. A questão é isso.
O que é importante, mas o como é mais. O como é mais. O que vocês não entenderam, gente? O que seria material... Puta, aí é que eu vou entrar numa explicação bastante complicada. O que eu tô querendo dizer com materialidade? Tudo isso se baseia no nosso modo de produção. Então, juspositivismo é a ideia de que se a palavra da lei existe, ela é aplicada. Ela pode ser aplicada. E a questão é, nós temos que ver se isso tem a possibilidade de ser aplicado. Eu dou um exemplo. Na nossa Constituição, tá que todo aluno que tem algum tipo de deficiência tem que ter professor auxiliar em sala. Isso está na lei. Isso está na lei. Isso é aplicado? Não, porque a gente não tem capacidade material de aplicar. É disso que eu tô falando. Então não adianta você colocar na palavra fria da lei que as coisas vão se materializar na realidade. Nós não temos capacidade material de fazer isso. E nossa Constituição é repleta disso. Todos têm direito à moradia. Isso acontece? Não. Tá na lei, mas ela não é aplicada. E aí não basta você acreditar que a gente vai mudar a lei e mudar a realidade, porque isso chama-se juspositivismo. E aí a questão é a seguinte: o que eu tô chamando de materialidade? Nosso modo de produção é o modo de produção capitalista. Não tem como a gente analisar nenhum tipo de tomada de política pública sem analisar como isso se articula dentro do nosso modo de produção. Antes da gente pensar, antes da gente escrever leis, nós comemos, vestimos, moramos, nos locomovemos. Tudo isso é material. Tudo isso é material. Então a gente tem que ver qual é a organização da nossa produção que permite esse tipo de coisa. O que nos permite taxar grandes fortunas hoje. Em uma democracia burguesa, nós temos uma correlação de forças necessariamente desiguais. O Marx chama isso de ditadura da burguesia. Por quê? Uma vez que nós temos um regime de propriedade privada, nós temos uma classe dominante, e essa classe dominante não domina só os meios materiais, mas domina também os meios intelectuais, os meios espirituais, os meios do que a gente chama de superestrutura, né? A classe dominante, por ser dominante, ela tem um acesso à vida política que a classe dominada não tem. Então é absolutamente impossível a gente eleger um candidato que prometa taxar grandes fortunas quando a nossa correlação de forças é desigual, porque uma classe dominante tem poder para dominar a política que é tomada. Não tem como a gente taxar grandes fortunas quando as pessoas que estão sendo alvo dessa taxação fazem as leis. E por que elas fazem essas leis? Porque elas têm o poder econômico. Então não adianta você ter esse idealismo e achar que basta uma pessoa com essa política chegar lá, com esse projeto chegar lá, porque a materialidade não nos permite. Não tem como um lobo criar a própria armadilha, é uma boa analogia. Em algum lugar, no poder, você tem que conciliar com essas pessoas. O Lula conciliou, o Fernando Henrique conciliou, a Dilma até onde conciliou ficou e depois não ficou mais, e o Bolsonaro tá aí arreganhado, para todo mundo ver como é que funciona o negócio. Então, se as pessoas estão achando que vão mudar alguma coisa sem entender quem elas são dentro da pirâmide social, você pode ter certeza que enquanto a gente não se entender como cidadão dentro da pirâmide social, dentro da consciência de classe, a gente vai continuar votando nos mesmos projetos que privilegiam essa mesma parcela da população que sempre dominou o Brasil. Eu tava falando que... não, ele tá falando rápido porque eu acelerei o vídeo, tá? Eu tava usando o que o Chico Santa Cruz tá falando pra conseguir exemplificar o que diferencia um comunista de um social-democrata, né? Qualquer um consegue identificar o problema. Ele identifica o problema de maneira correta. Ele fala de consciência de classe, ele fala da classe dominante, ele fala do abismo social. Só que a questão tá no e aí? E agora? O que a gente faz? O que diferencia nós comunistas de sociais-democratas é o que a gente faz. Nós, comunistas, temos um que fazer, né? Inclusive, eu tô fazendo referência a um livro do Lenin, né? Nós temos um que fazer muito claro. Muito claro. E o que fazer dos sociais-democratas sempre acaba caindo em idealismos. Idealismos. É assim, a gente vai levar a consciência para as pessoas votarem melhor, pra gente ter um programa político melhor. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Nós não temos uma estrutura que permite uma democracia popular. Porque a nossa estrutura é capitalista. A nossa estrutura cria uma classe que domina o aparato público. A única maneira da gente conseguir ter uma democracia popular que legisle, né, falando em legislações como ele está falando, para dizer o mínimo, que consiga atuar em favor da nossa classe, é com a nossa classe tomando o poder à força. É destruindo a classe dominante. A classe dominante, ela precisa ser erradicada. Não há outra maneira.
Porque a classe dominante tem uma correlação de forças desigual. Desigual. Não, é o que o João Carvalho falou quando ele estava aqui no canal. Como você se sente dialogando quando um cara tem um tacape com um prego e você tá pelado? É esse o diálogo que a gente tem com a classe dominante, gente. Você só tem a sua força de trabalho para vender. E a classe dominante tem tudo. Tem terra do tamanho do Maranhão em propriedade privada. Que correlação de forças é essa?